Boa tarde, Fala, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também, cara. Tá ótimo Maravilha, aqui. Tá show. perfeito. Perfeito, então, parceiro. Então, ótimo. Já que deu tudo certo, voltamos daqui 5 minutinhos. Isso aí. Beleza, então. Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
Tá bom. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma conversa nossa, essa conversa de todas as quintas, que nós falamos sobre condomínio, falamos aí sobre os mais diversos assuntos voltados ao mercado condominial. Deixa eu mandar um abraço aí para a Alane, para a Alícia, para o André, para a Direma, para o Guilherme, o Jefferson, o pessoal do Oleville, a Leda, o Marcos, a Maria Reis, o Matheus. Também aqui a Maria Zélia, Sadi, Seno, Sérgio Sobral, pessoal lá, o Síndico Casa Alta, Cirlei, Tamires, Valéria, enfim, bastante gente chegando aí. Sejam muito bem-vindos a mais um dia que a gente vai conversar aí sobre esse mercado condominial, e hoje a gente tem um assunto bem interessante, que é um assunto que é muito simples, mas de tão simples que ele assusta às vezes, que a gente quer falar sobre alguns erros que a gente comete. E quando eu estou falando a gente, eu me coloco nesse meio também, que eu também passo por isso. São os erros ali de falta de posicionamento que a gente falou, erros de resiliência, erros do grupo do WhatsApp, de gestão de conhecimento, de condomínio, e também da falta de critério de contratar prestadores de serviço. E hoje eu quero falar muito com vocês sobre esse tema. Mas antes de iniciar, deixa eu pedir uma gentileza para todos vocês que estão aqui. Coloquem aqui, gente, por favor, aí no chat aí, a cidade de onde vocês estão falando. Eu sempre gosto de saber com quem que eu estou falando aí. A gente sabe que vai para o Brasil todo, mas da onde vocês estão, por favor, coloquem aí, tá? E antes de a gente iniciar, deixa eu agradecer aqui algumas empresas que estão sempre junto com a gente. A primeira aí é Ceros. A Ceros é uma garantidora que atende o Brasil todo. Então, se você tem alguma questão aí no seu condomínio, enfim, tá com um problema aí de inadimplência, gente, dá uma falada com o pessoal da Ceros. Com certeza aí eles têm uma solução para vocês. Também o pessoal da Singular Facilities. Singular Facilities é uma empresa que atua na terceirização de portaria, zeladoria, de servente, enfim, seja do que for. Também, se você precisa trocar, precisa de um ferista, conversa com eles. E também tem o pessoal da Folk, a empresa de portaria remota que atende mais a região de Curitiba. Então, se você precisa de uma portaria remota aí, quer conhecer, enfim, todos esses que eu sempre falo aqui, pessoal, o que eu falo, eles não precisam de nenhum favorecimento, mas sim da abertura para que eles possam participar dessa cotação, tá bom? Para que possam participar dessa cotação aí, ó. Tá aqui o Seno, lá de Porto Alegre, Maria Zélia de Curitiba, a Valéria está por aqui, meu amigo Gerson lá de Praia Grande, a Vitória aqui de Curitiba também, a Maria Reis é lá de Belo Horizonte, a Cirlei de Curitiba, a Direma é lá de Santana de Parnaíba, a Alane lá de João Pessoa, a Valéria de São Paulo, o Matheus de Curitiba, pessoal aqui, a Daia lá da Smart, aqui do centro de Curitiba, Sérgio Sobral lá de João Pessoa, o Jefferson Carvalho de Curitiba, o pessoal do Oleville de Curitiba também, a Leda Braga lá de Floripa, o André lá de Juiz de Fora, Sadi de Curitiba, o Flavião aqui de Curitiba também, o Paulo Melete de Curitiba, Tamires de São Paulo, o Luiz lá de Itapema, Neuza de Curitiba, o Isaac lá de Maceió, enfim, gente de vários lugares aí participando. Deixa eu chamar aqui, gente, já para o quadro central aqui, o meu amigo Guilherme. Deixa eu colocar ele aqui também para aparecer. Aqui, pronto, o Guilherme está por aqui também. E o Guilherme veio conversar com a gente aqui sobre alguns erros que os síndicos cometem. São vários os erros, viu, gente? A gente comete, que a gente tem, vários os erros que a gente passa e que a gente nem percebe às vezes. E aí, quando a gente vê, são erros que eles resultam em problemas, em assembleias, por exemplo. Eu tive uma assembleia essa semana, gente, que a assembleia era
o nível dela era para ser tão tumultuada, que para vocês terem ideia, eu contratei lá gravação de vídeo e de áudio, para que já pudesse, se você quiser, de repente, fazer alguma coisa fora do normal, você vai aparecer no vídeo e no áudio, tá gravado aqui. E a gente vê que muitas das coisas, às vezes, são errinhos pequenos que a gente comete. Problemas pequenos que a gente comete, que eles vão crescendo e ficam enormes, né? E por isso que eu trouxe o Guilherme aqui para a gente conversar sobre esse tema. Guilherme, obrigado por estar aqui, obrigado por abrir espaço na tua agenda. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, todo mundo que está presente. Cara, fui acompanhando aqui as cidades do pessoal, que é impressionante a abrangência aí. Tem gente do país inteiro na live, muito bacana. Me chamou a atenção ali um amigo de Juiz de Fora, uma cidade boa, fiz faculdade lá. Olha aí, ó. Em Minas Gerais. Esse ano eu Juiz de Fora, Não, inclusive, no evento lá. Né? Não sou de Juiz de Fora, mas fiz faculdade lá, então foi uma boa lembrança aí ter um amigo de lá também. Bacana. É um prazer estar aqui com você, cara, poder bater esse papo aí com tanta gente bacana aí no chat para acompanhar. Tô vendo o chat aqui também. E vamos lá, vamos bater um papo sobre os erros. Como você falou, é tão abrangente, tem tanta coisa para falar e pontos de vista diferentes, né? Então, de repente, acho que a gente vai conseguir agregar um pouco aí nesse tema, um ponto de vista de síndico e administrador ao mesmo tempo, né? Exatamente. Pessoal, você sabe aqui como é que funciona, né? Aqui vocês podem abrir a câmera, falar, colocam no chat, da forma que vocês quiserem. Aqui o espaço é nosso. Não tem professor de Deus, é todo mundo aprendendo um pouco aqui, né? E essa primeira questão aqui que eu quero trazer, Guilherme, é essa questão que a gente falou aqui de falta de posicionamento. Dificuldade do síndico de tomar posição. E até vou trazer um caso meu aqui, gente, que aconteceu inclusive hoje. Eu estava tão enrolado aqui que acabei não conseguindo responder o morador ainda, mas eu preciso responder esse morador. Esse é um morador que ele conhece muito bem as questões da área condominial, e ele é morador problemático no condomínio novo que eu entrei, faz menos de um mês que eu estou nesse condomínio. Para você ter ideia, eu nem fui nesse condomínio, fui eleito por PDF lá. Um condomínio novo. Só que tem um morador que ele mora na cobertura, ele é um cara complicado. Para vocês terem ideia, esse cara ele já quis aumentar, subir a cobertura dele, fazer um sobrado na cobertura dele. Olha o tamanho do negócio. Ele quis fazer um sobrado na cobertura, ele deu um maior rolo e tal. E agora o pessoal tá todo mundo meio de marcação com ele. É um condomínio que as pessoas são meio difíceis também. E aí, ontem ele estava fazendo ali, parece que uma montagem de imóveis, alguma coisa, ultrapassou um pouco às 17. Aí eu falei com ele me respondeu hoje com calhamaço de informações, ali dizendo: olha, o código diz isso, a convenção diz isso, mas o cara sabe. Ele foi buscar as informações. E aí até essa questão da gente tomar decisões, às vezes, o que eu vou falar para um morador desse? Eu nem parei para pensar ainda, né? Não parei para ler tudo que ele me mandou. Mas a gente passa por muitas questões assim que às vezes a gente fica muito inseguro de tomar decisão, né, Guilherme? E principalmente quando é um condomínio novo, assim, né? Igual você falou, você acabou de chegar, a gente fala assim, poxa, mas eu já vou chegar resolvendo bucha já, e, querendo ou não, no nosso subconsciente, a gente tem aquela preocupação, assim, de chegar sendo bem quisto por todos no lugar, né? A gente que é síndico sabe que se a gente for trabalhar esperando reconhecimento e aplauso de todo mundo do condomínio, a gente está perdido, né? Não, a gente não vai conseguir isso sempre. Mas a gente quer chegar num lugar, assim, o sonho você começou o trabalho no condomínio como síndico, aí você quer paz, tranquilidade, conhecendo as pessoas, essa é a expectativa. E a realidade a gente já vem num lugar que já está funcionando, né? E se você foi eleito lá agora também, um condomínio novo, é porque é um condomínio que está passando por algumas necessidades de mudança e está tudo acontecendo, né? E eu coloquei essa questão de uma dificuldade de posicionamento, é um bom exemplo que você deu aí, por alguns aspectos, assim. Então, a gente vai começar um trabalho de síndico, e às vezes o síndico, vamos pegar aqui um exemplo do síndico morador, tá? Que tem acompanhado o trabalho que está acontecendo no condomínio, e aí ele está se indignando nas últimas assembleias com a forma como o condomínio está sendo gerido, e fala assim, não, vou resolver isso, eu vou entrar e eu vou colocar todo mundo para participar, vai ter um conselho participativo, eu vou colocar todo mundo a par de tudo, e na hora de tomar a decisão, de se posicionar como representante que foi eleito para tomar as decisões pelo condomínio, esse síndico agora, ele não tem essa coragem ou essa disposição de enfrentar as consequências disso, né?
uma vez que você é o responsável, você se posiciona dessa forma, você está ali para dar as notícias boas e as notícias ruins, né? Mas tem gente que não está disposto a ouvir o retorno das notícias ruins, né? E aí quer terceirizar isso para uma assembleia, às vezes uma notícia, uma decisão simples, quer envolver conselho para, vamos dizer, tomar uma decisão conjunta ali, quando é sim ou não, entendeu? Então, essa falta de posicionamento, você já tende a se desgastar com os condôminos logo de cara. E quando a pessoa te elegeu, o que ela espera? Assim, não, eu estou elegendo alguém que vai tomar a representação desse lugar, vai nos representar nas decisões e vai vestir a camisa e assumir o que tiver que assumir. E aí, nas primeiras decisões que você toma, você já dá uma patinada, já escorrega, você já tem medo de se comprometer com um ou com o outro, você já não quer dar as notícias ruins. Então, isso acontece bastante, né? Tenho certeza que todo mundo aí já deve ter enfrentado um caso assim na atividade, né? Ah, com certeza, né, pessoal? Quem tiver alguma experiência, por favor, vai trazendo, mas eu acho que é muito disso, né? Até o Gerson aqui, lá da Praia Grande, ele colocou que um dos maiores erros do síndico é ser bonzinho, amigo de todo mundo, querendo ajudar todo mundo, deixando de cumprir ali o que está na convenção, no regimento. Isso é difícil. Isso é falta de posicionamento, né, Gerson? Isso aí. É falta de posicionamento. Gente, é aquela coisa assim, e eu sou um cara que eu sou muito um cara da conversa, eu sou um cara muito do trazer para junto. Eu não sou o cara que vai multar direto, assim, eu procuro não ser, pelo menos. Até porque eu entendo que às vezes que isso pode gerar muito mais conflito do que acalmar o condomínio. Então eu sempre vou por essa linha. Mas tem situações que não dá, gente. Tem que ser na caneta. O síndico tem que pesar, de fato. E até afinal de contas, as pessoas te elegeram para tomar a decisão, né? Exatamente. Até o Melete colocou ali, o síndico não tem que ficar mostrando dentro para ninguém, não. As pessoas confundem as coisas, né? E é bem isso mesmo. Não dá para ficar mostrando. Então, assim, essa falta de posicionamento, acho que é algo que não tem como fugir. Se você está em cima do muro, acho que é uma das piores coisas, né, Guilherme? Com certeza. E, assim, às vezes, se você não se posiciona dessa forma, vamos dizer assim, não decidir também é uma decisão. Né? Então, você só vai decidir postergar o problema. Se você não toma a decisão, você está decidindo que o problema vai aumentar depois. Você vai empurrando ele. Vai empurrando. E aí, o que você poderia ter enfrentado no início, quando você for de fato tomar as rédeas dele, já vai estar muito maior. E aí isso envolve outras coisas, né? Vem as conversas paralelas, o disse-me-disse, e você já vai se desgastando com o condomínio. Então, essa parte eu acho muito importante, assim, o síndico ele ter noção do que é o trabalho dele, do que ele precisa envolver assembleia, o que ele precisa envolver conselho, e o que tem que dominar no peito e resolver, porque é para isso que foi eleito. Né? Então, não dá para qualquer coisinha que chegar, o síndico querer, não, deixa eu ver com o conselho aqui, e o conselho nem quer ser abordado para isso, né? E todo mundo tem suas funções, o conselho está ali para ajudar, né? O síndico ainda tem seus honorários, o conselho está ali para ajudar na parte fiscal, na parte consultiva, mas mesmo o conselho consultivo, ele não quer ali parar no meio da tarde para o síndico perguntar se ele vai comprar caneta azul ou preta, né? Então, assim, você vai começar a incomodar os outros e esse conselheiro vai só sumindo. Fala assim, depois eu vejo. Quando manda alguma coisa aqui, já é coisa que não é para resolver mesmo, é coisa que é para ele, só está querendo envolver a gente em algo que não precisa tomar decisão aqui. Então, é isso, assim. O que as pessoas esperam no condomínio é que o representante legal os represente, né? De fato. Às vezes, gente, você está com o portão quebrado lá, você quer ver se aprova o orçamento, não aprova. Portão quebrado, para mim, é uma questão de segurança. E se é questão de segurança, já entra até com fundo de reserva para isso, se for o caso. Porque, estragou aquilo, não dá tempo, você não pode deixar aquilo aberto. É um perigo. Se entra alguém dentro do condomínio, você vai ser responsabilizado. Então, poxa, tem que ser negócio rápido. Morador que está descumprindo regra, tudo que você vai fazer, vai de repente conversar no grupo ali com o conselho, com o WhatsApp. Esse tempo não, faz um tempinho já, eu estava num condomínio, e nesse condomínio, quando entrei, ele não tinha seguro. Olha só o tipo do condomínio, não tinha seguro. Não tinha seguro. E aí a primeira coisa que eu fiz, olha o risco. A primeira coisa que eu fiz foi lá emitir seguro. Falei, cara, isso aqui é seguro. Tem que ter seguro no condomínio.
Aí fui lá, contratei o seguro e tal. E aí me chamaram, falaram, Paulo, mas como assim que você contratou seguro? Falei, não, o condomínio ele é obrigatório ter seguro. Ele precisa ter um seguro. Você não pode ter um condomínio sem seguro. Se a gente tiver algum problema aqui, nós temos que estar segurado. Então, tudo bem, ok, pode ter seguro, mas você tinha que ter consultado a gente primeiro. Eu falei, mas aí não adianta, para que vocês querem um síndico, então? Se tudo que eu fizer eu tiver que consultar vocês, eu fui eleito exatamente para isso. É meio duro, às vezes, falar isso, gente. Às vezes até pode parecer meio duro, meio grosso, mas é meio mal educado. Mas eu não vejo por aí, eu vejo que é o síndico tomando espaço dele. E aí, Guilherme, eu acho que é algo que a gente fala muito, né? Se você dá a mão, o pessoal quer o braço. E a gente tem que cuidar com isso. Para a gente ter o posicionamento, porque para as pessoas te verem como síndico. E elas te veem como síndico quando? Quando, de fato, você toma as decisões. Toma as decisões. Esses dias mesmo tinha uma síndica aqui que trabalha com a gente, ela foi contratar um serviço, era bem uma questão de portão mesmo, ali tinha que mudar o motor, e portão aberto, eu falei assim, mas será que eu faço isso agora? Porque o pessoal vai achar que está caro. Eu falei, vai achar que está caro? Não, é caro. Não tem o que fazer, vai ficar aberto, vai esperar mandar para um conselho para aprovar a troca de um portão que não funciona, não tem o que fazer, daqui a pouco está de noite, não tem ninguém para cuidar ali na frente, vai ficar aberto o portão, todo mundo em risco, tem que se posicionar, vai chegar a prestação de contas e depois todo mundo vai acompanhar o que foi feito, onde foi o recurso alocado ali, mas faz parte. Se é caro, não é que vai parecer caro, é caro. Então, pessoal, é caro, é isso que precisa, nós falamos do seguro. Tem que contratar e não tem jeito, né? E tem que se posicionar. Se não colocar isso, porque assim, a gente sabe que é um pouco sozinha a profissão do síndico, ele é um pouco. A gente não tem muito com quem compartilhar essas coisas durante o dia. Né? Por isso a importância da gente estar aqui também, ó, com 60 pessoas, isso é muito bacana. Justamente para ter um espaço onde a gente pode falar sobre esses desafios nossos do dia a dia, né, cara? E tem hora que a gente tem que tomar essa decisão quieto, né? E se a gente não toma, assim, ó, o problema ele volta maior depois e com plateia. Porque se você não toma a medida na hora que tem que tomar, você não se posiciona na hora que você tem que posicionar, não toma a decisão, depois você tem que ir numa assembleia na frente de todo mundo e falar por que você errou, o que aconteceu, os efeitos daquilo. Então, na hora que está tudo bem, você está sozinho. Na hora que dá errado, você tem plateia para te apontar, para te colocar o dedo. Né? Então, tem que assumir a responsabilidade. Sempre que eu falo, gente, é um ditado meio vulgar, mas ele é o mais correto. Filho feio não tem pai. Exatamente. É isso aí. É sempre do síndico. É sempre do síndico, né? Deu problema? Não, é o síndico. Não, o negócio aqui tá funcionando. Não, a gente do conselho estava junto, nós estamos ajudando. Quando o negócio é bonito, tá todo mundo junto. Quando deu erro, aí é do síndico. Aí embala que o filho é seu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque foi bem que ele falou. Para bater na gente tem plateia, gente. Tem plateia. É impressionante. Uma situação, Paulo, que eu estou lendo aqui, foi muito bom que o Isaac colocou ali no chat. Na região dele, o síndico só pode tomar a decisão se todos os conselheiros aprovaram, né? Porque aí imagino que seja um conselho deliberativo, né? Eu, particularmente, nunca fui síndico em condomínio que teve conselho deliberativo na convenção, né? Mas eu imagino que deve ser uma coisa assim, você não tem autonomia para nada, né? Deve ser tudo travado. E assim, eu imagino que a convenção deva determinar isso, mas não sei se na prática isso acontece. Não sei se você já teve essa experiência, Paulo, de ser síndico de condomínio com conselho deliberativo, mas como se posiciona num lugar desse, onde você está ali só sem conseguir tomar a decisão, rápida, né, pelo menos? É terrível. Eu, assim, na realidade, tem muito conselho. O que acontece, gente? Nos condomínios tem o conselho fiscal e o conselho consultivo, que são os mais simples que a gente encontra em quase todas as convenções. Tem algumas, um número muito pequeno, que tem o chamado conselho deliberativo, que aí o síndico tem que participar totalmente e pedir permissão do conselho. É terrível, eu nunca trabalhei com condomínio assim, mas tem muito conselho consultivo fiscal que ele se comporta como deliberativo. Ou até o próprio síndico, que não se posiciona, vai acostumando o conselho de uma certa forma, vai incluindo tudo. Daqui a pouco, passa 6 meses, o síndico não consegue fazer mais nada sem aprovação. Mesmo não sendo um conselho deliberativo pela convenção, né? Mas a gente acaba acostumando isso. Às vezes,
até por querer mostrar serviço, eu vou incluir todo mundo. A gente vê isso Exato. acontecendo, assim, né? Quem nunca... a mesma coisa, assim, quando eu comecei meu negócio aqui, eu fazia de uma forma que eu tinha muito tempo para fazer, eu tinha pouco cliente, não tinha muito tempo. Então, eu colocava personalizações mil em tudo que pediam te dava para fazer. À medida que você vai crescendo, você vai tendo que alinhar um pouco mais essas coisas, você não consegue personalizar tantas coisas de forma tão abrangente, porque senão você não dá conta, né? Então é um pouco disso, assim, depois que você está lá na frente, você percebe que, cara, eu não podia ter começado dessa forma, entendeu? E às vezes você vai dando tanta autonomia e tira, né, nem dando autonomia para o outro, mas tirando a sua própria autonomia, sem perceber. Quando você vê, você está preso, né? E aí você acaba Exatamente. transformando um conselho consultivo ou fiscal em um conselho deliberativo. Ó, eu tenho umas participações aqui. Oh, meu Deus do céu, aqui, pulei aqui. A Alane também disse que ela tenta na conversa o máximo que pode, mas tem pessoa que não tem como, né, Alane? Aí depois tem que mandar multa. Ó, o Matheus aqui, ele colocou aqui, ó. A galera deve entender que o síndico está ali para cumprir, fazer cumprir. Se não tá, para que adianta ter um síndico, né? Ainda mais pagando um síndico. Então, tem muito disso, né? O Melete falando aqui que a questão está muito na comunicação, porque a gente tem que colocar o conselho no lugar dele, o morador no lugar dele. E aí o Luiz colocou um negócio aqui que eu uso muito: melhor pecar por excesso do que por falta de atitude. Gente, então, entre a dúvida entre fazer ou não fazer, que você seja culpado por fazer, porque se você não fazer é pior. Então, faça pelo menos, né? Que o problema, digamos, é menor, pelo menos você não foi passivo, né? Você não ficou esperando ali aquele problema se resolver sozinho, né? Bom, vamos para outra etapa, gente. Ficou claro isso aí, só para a gente não falar de todos os tópicos aqui. Vocês entenderam como que é importante essa questão da gente se posicionar, pessoal? É fundamental. A gente Depois a precisa... conta vem. Se não se posicionar, a conta vem. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? Gente, vai faltar água no condomínio, vai quebrar o elevador, ou vai aparecer infiltração, ou vai ter um conflito entre os vizinhos ali. E aí, gente, quando às vezes o síndico recebe algumas pancadas dessa, ele já quer abrir o bico, né? Ele já quer, de repente, sair, não tem muita resiliência. E a gente tem que entender que a gente está ali para resolver problemas, né, Guilherme? Exatamente. Esses dias lá no Instagram, eu fiz até um vídeo, essa semana mesmo, falando sobre isso, assim, cara, será que eu estou ficando menos resiliente ou as grosserias estão só aumentando nos lugares, né? E, porque, assim, eu tenho percebido muito essa questão. Como eu falei, a nossa profissão é muito solitária. Então, a gente tem que aguentar muita pancada, né? E pancada, falta de educação, grosseria de tudo que é forma. Como eu coloquei lá nesse vídeo, as pessoas que acham que elas são muito sinceras ou que elas são diretas demais, né? Na verdade, elas só são mal educadas mesmo. A verdade é essa. E aí a gente tem que aguentar cada coisa, cara. Você fala assim, poxa, a vontade de chutar o balde, né? Você fala assim, não vou ficar aqui, não preciso passar por isso. Só que essa é a profissão, é o que você está se dispondo a fazer. Se você é um morador daquele condomínio, você se dispôs para ajudar ali, você vai engolir o sapo, vai respirar fundo, no dia seguinte você volta e continua, né? Então, eu coloco mais assim a importância do síndico para ele ter resiliência, para ele não errar nessa parte, porque a gente fala muito sobre inteligência emocional, mas no final do dia, eu acho que é mais sobre resiliência do que isso, viu? Porque é você aguentar a pancada, respirar e voltar. Focar no seu objetivo. Se você tiver objetivo, você consegue ser resiliente. Se você não tiver objetivo, na primeira pancada que a gente tomar, no primeiro travesso que a gente tiver, a gente perde a vontade de continuar. Então, foco no objetivo. Tenho certeza que muitos de vocês que estão participando aqui com a gente hoje devem estar passando por algum momento no condomínio, ou com alguma pessoa em específico que te persegue, que é mal educado, que toda vez busca alguma coisa para poder te encher o saco de alguma forma. Mas, assim, foca no seu objetivo. Se é recuperar as contas do condomínio, foca nisso. Se é você estabelecer uma comunicação melhor para deixar um legado para o condomínio, uma obra que você está passando por ela, você quer entregar até o final do seu mandato,
sempre que tiver uma situação dessa, assim, seja resiliente, vai no objetivo para poder cumprir isso. Eu sempre costumo dizer, né? Eu acho que a principal coisa, gente, a gente tem que separar a emoção do problema, porque a gente se envolve demais. E um dos erros que a gente mais comete é responder o WhatsApp ao morador na hora que você tá daquele jeito. Sabe, na hora que você tá que só o Zé Pelegué? Tá assim, que você tá pegando fogo, você tá, enfim, você tá cuspindo fogo, parece um dragão, e aí o morador te manda mensagem, você pega o celular já tremendo, assim, né? Você já vai, não larga o celular nessa hora, não faz nada. Porque tudo que se fizer, gente... E detalhe, eu sempre digo, quanto mais se briga com o morador, mais se perde a razão. E sempre que você está brigando com o morador, você está perdendo a razão. Por mais que você esteja certo. Não compensa entrar nessa briga. E sabe que é algo, Guilherme, que eu venho tentando trabalhar muito, e eu venho surtindo efeito. Quando eu estou numa assembleia ou numa conversa, eu penso o seguinte, gente, isso aqui é só um condomínio. Amanhã eu estou fora desse condomínio aqui, ou amanhã eu posso ficar. Mas isso aqui é só um condomínio, é só isso. Isso aqui não pode atrapalhar a minha vida com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Não pode atrapalhar as outras coisas. E resiliência, gente, não é a gente suportar tudo. Resiliência é a gente continuar administrando as coisas, mesmo quando elas ficam complicadas, quando elas ficam difíceis. É aí que, de fato, a gente vai se forjando. Eu tenho muita gente que vem falar comigo ali sobre instalação de condomínios, até por causa do livro, né, que eu escrevi, que é instalação de condomínios. E eu sempre falo, gente, instalação de condomínios ela é muito ingrata, porque você é um síndico que você tem data de validade. Muitos síndicos entram já com data de sair. Porque tem muita gente nova que vem morar que acha que é tudo muito fácil, que faz muito melhor. E tem muita gente que te bate. Mas é uma baita de uma escola, é ali que a gente é forjado. E a gente tem que aprender que maturidade é isso. É a gente não entrar, né, nessas brigas, né? Até o Flavião, que tá dando risada ali, mandou agora. Eu outro estava falando com o Flávio que ele pegou um condomínio aí meio que em processo de implantação, entrou um síndico morador, não aguentou o rojão, saiu, largou para o outro, aí ele entrou. E a gente sabe o quanto isso é complicado. Só que a gente deixar tudo isso, a gente envolver a nossa vida, a gente vai chegar no momento que não vai dar. Você vai ter muito problema. Você tem que ter ali maturidade, inteligência emocional, e que, gente, crítica faz parte da função. Eu sempre digo, vai ter gente que vai te criticar de todas as formas. Você pode fazer o que for, mas vai ter gente que vai continuar te criticando. E aí isso não pode te abalar. É uma crítica, e ok, vida que segue. Não tá bom aqui, vamos para outro lugar. Eu, nesse condomínio de segunda mesmo, eu até antes da Assembleia não sabia se eu ia me candidatar à reeleição ou não. Minha terceira reeleição nesse condomínio. Falei, será que vou, não vou, vou, não vou? Aí cheguei na hora e falei, vamos ver como é que isso vai comportar a Assembleia. Fui e fiz a prestação de contas em 20 minutos. Alguém tem alguma objeção? Nada. Falei, ué? Pensei comigo, falei, será que isso é bom ou ruim? Bom, vamos em frente. Aprovado, aprovado. Boa. Pessoal, aqui previsão orçamentária. A gente precisa aumentar a previsão orçamentária pelo menos 15% para que a gente faça frente às outras demandas sem fazer nenhuma chamada de capital por hora. A gente acredita que ela vai dar conta, mas não sabemos. Se não der conta, a gente vai chamar de novo uma Assembleia de Previsão Orçamentária. Aprovaram com unanimidade também. Falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Aí foi para a reeleição de síndico. Antes de colocar meu nome, 2 moradores, não, eu voto no Paulo, o Paulo tem que continuar. Outro também não, eu também voto no Paulo, o Paulo tem que continuar. Parece pegadinha isso aqui, porque fora o negócio tá pegando fogo, aqui para a Assembleia todo mundo vira um gatinho, né? Então, tem disso, às vezes a gente vai também com muita expectativa, porque às vezes a gente é um morador no meio de uma centena que tá te perturbando. E você deixa o único morador te tirar fora do sério, né? Geralmente é isso, né? Geralmente único... é um 5 ali, no máximo, em meia 200, faz um barulho danado, e a gente da natureza do ser humano querer agradar, ainda mais para nós que prestamos serviço, né? A gente quer agradar, mesmo sabendo que não vai agradar todo mundo, mas é da nossa natureza. Então, se tiver um ali, pode ser um condomínio em quantas unidades forem, mas se tiver um, esse um vai te incomodar. Você pode achar que pode falar que não, como o amigo colocou ali no chat, haja terapia, porque, olha, a gente tem que... E é isso mesmo, tá? É isso mesmo, às vezes ajuda, né? Principalmente síndico profissional aí que tem 20, 30 condomínios, 40, tem que cuidar. Como o Paulo falou, assim, isso não pode afetar a nossa vida pessoal, a nossa família, nossos filhos.
Não dá para a gente chegar nesse ponto. Por quê? Você vai se esforçar, vai chegar, você vai se preocupar com seguro, você vai se preocupar com comunicação, você vai se preocupar com previsão orçamentária, com prestação de contas, e vai ter alguém que vai se revoltar numa assembleia por causa de uma lâmpada que ficou 2 dias sem trocar, e você vai sair daquele condomínio daqui a pouco por causa de uma lâmpada. Então, assim, tem que ter resiliência, como eu falei, vai no objetivo, porque em paz. A gente tem que estar em paz com isso. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, algumas participações aqui. O Carlos colocou aqui, falando em seguro, ele é subsíndico, está assumindo o mandato tampão e nosso seguro vence dia 26/7/2026. Fiz a cotação e fiquei com dúvida se posso fazer o rateio desse valor sem apresentar em assembleia. Dá uma verificada se não está na tua previsão orçamentária anterior aí, porque via de regra tem que estar, viu, Carlos? Porque seguro é um negócio que a gente faz todo ano, então provavelmente deve estar na tua previsão, ok? Mas se tiver alguma dúvida, me chama ali no privado ali que eu tento te auxiliar. Ó, minha amiga Penha lá de Minas. Ontem, durante a Assembleia, compareceu a companheira de um morador que dá ok, e eu, em junho, queria votar na Assembleia, ela disse que não, até porque não existe espólio da primeira esposa em curso e a representante inventariante da advogada. Jesus amado, que rolo, Penha. Que rolo, hein? A Penha, ela tem umas histórias que é do balacobaco, viu? Eu já sentei com ela, minha amiga Penha aí, ela, lá de BH, ela tem umas histórias, o condomínio dela pequeno, um condomínio pequeno, mas olha, é um Deus nos acuda. Ó, a Alana aqui, ó, pura verdade, já errei querendo fazer uma gestão muito participativa. Gente, às vezes democracia demais não funciona. A gente tem que ser meio ditador, às vezes. Tem coisas que não dá pra gente levar muito pra democracia, né? Agora aceita boa vontade, mas nunca chamo ninguém. Só chamo se realmente for necessário. Ótimo. Ó o Gerson aqui, ó. Que conselho os professores deram para mim? Dá um conselho para o conselho que não aconselha nada, deixando eu sem conselho. É bem isso mesmo. Ó, seguro predial não apresenta assembleia. A Priscila está colocando aqui, eu também não apresento assembleia. Eu vou renovando isso aí. Ó, o Isaac colocou um negócio aqui muito forte, ó. Grosseria virou sinônimo de ser direto. Tem muita gente que é grosseiro e ele acha, não, eu sou direto. Não, você é grosseiro, mas você é mal educado. É mal educado. Eu sou direto, eu sou sincero demais. Não, sincero. É mal educado mesmo. Deve ser mal educado, ó. A Priscila, que acho que o pior erro do síndico é querer ser muito bonzinho. Exatamente. A Marli aqui, boa tarde. Gente, dividir isso, saber que isso acontece em todos os lugares é muito bom. Marli, em todo lugar, acho que todo mundo tem aquele abençoado, como diz o meu amigo William lá, o síndico revoltado, o tal do condemônio que tem aí no teu condomínio, que te perturba. Todo mundo tem esse abençoado que enche o saco. A Maria, haja terapia para ter resiliência. Bem isso, Maria. A gente tem que ter algum tipo de hobby para a gente dar uma fugida. Ó, Manuel, aqui, na maioria das vezes os problemas não são manutenções, mas sim os moradores. Meu Deus, meu sonho é trabalhar no condomínio que não tenha morador. Pode ter a manutenção que for, né? O Manuel com terapia, o Flávio aqui, ó, implantação. Terreno e estrutura. O Flávio aqui colocando implantação é síndico professor, é bem isso mesmo. Quem faz implantação vira professor mesmo. Ó, o Sandro aqui, ó, passei por isso um ano atrás quando estive na gestão. O morador não gostou da orientação do meu pedido para retirada dos itens da rede de proteção. A mesma foi divertida verbalmente, não cumpri a orientação, recebi até ameaça por causa disso. Gente, às vezes você multa, você notifica o morador, pronto, você invocou o capeta. Porque aí tudo ele vai querer te perturbar. É impressionante. Tudo ele vai querer te perturbar. Ó, minha amiga aqui, a Márcia, lá de Concórdia, Santa Catarina, falou, ó, larga tudo e vai tomar um café. Quando o mundo está desabando, uma das melhores coisas, exatamente. Vai tomar um café, vai numa cafeteria, né? Que é uma das melhores coisas que tem. Vamos falar do outro item. A gente tem vários itens para falar, que é, às vezes, a falta de conhecimento. Eu vejo muito síndico bem intencionado, Guilherme, mas a pessoa não tem conhecimento. Boa vontade não substitui informação. Exatamente. É uma questão, assim, chave, né? A gente que é síndico, seja em condomínios em que a gente esteve disputando uma eleição, quem é síndico morador já passou por isso também, síndico profissional, todo mundo já esteve numa assembleia em que você vai ouvir alguém, se alguém estiver numa assembleia, se tratando de condomínio, e começar uma frase com, mas é só, ou é simples, pode saber que se essa pessoa for eleita, vai descobrir a verdade em breve. Falou em condomínio, não tem nada que é simples. Não tem. Né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso numa assembleia. Né? Aí essa pessoa chega cheia de boa vontade para poder administrar o condomínio, legitimamente, sim, boa vontade mesmo. E vai querer começar a trabalhar, arregaça as mangas e vão lá, porque a gente tem que pegar. Daí ela já começa a ver que nem para dar bom dia para alguém é simples. Você vai periga você ser ignorado. Então, não tem nada simples. A gente tem que buscar informação. Seja um síndico que quer fazer
carreira, seja um síndico morador que quer cumprir um mandato com qualidade, valorizando o patrimônio de todo mundo ali, como eu falei, seguindo um objetivo, busque informação, faça um curso de síndico. A gente está falando aqui com um mentor de síndicos, né? Busque conhecimento. Hoje a gente tem muita facilidade de ter acesso à informação, então dá para pesquisar. Não tenho dinheiro para poder pagar um curso de síndico profissional, uma certificação, eu vou querer ficar um ano aqui só. Olha a quantidade de conteúdo que a gente tem na internet. Olha aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui hoje, trocando ideia, né? Então, a gente tem muito acesso à informação. Então, não deixem de procurar isso, mesmo depois de um tempo de profissão, de um tempo de carreira também. A gente tem que continuar se atualizando por isso, né? Eu mesmo comecei a ser, na verdade, através da Minas Conde aqui, eu primeiro abri a administradora de condomínios, né? Então, eu antes de ser síndico, fui administrador. E eu falei, eu vou ser síndico porque eu quero entender o que o meu cliente passa para eu poder oferecer um serviço melhor para o meu cliente. E aí, 10 anos depois, eu acho que eu já entendi isso, mas eu continuo sendo síndico. Então, eu acho que eu já entendi o que o meu cliente passa, mas eu continuo sendo síndico justamente para não perder esse conhecimento de mercado, para estar conectado com isso, né? Se eu largar isso de lado e me preocupar só em boleto, em prestação de contas, a parte da assessoria que o administrador tem que prestar para o síndico também, ela vai ficar comprometida. Então, a gente tem que ir atrás do conhecimento. Tenho certeza que... Mas diga se vocês já não ouviram essa do "mais é só" no início de uma frase ali numa assembleia. E depois essa pessoa, 2 meses depois, está arrependida já. Falou, meu Deus, não era isso que eu pensei. A gente acha que, às vezes, ser síndico é tão simples, né? Tem pessoas que diminuem esse trabalho. Gente, não é fácil, né? A gente sabe disso, né? E tem vários colegas aqui, né, que estão por aqui, que com certeza passam por isso, que às vezes a pessoa menospreza um pouco isso, mas quando entra lá, ela não aguenta. Eu já vi casos de pessoas que ficaram 2, 3 meses de síndico e acharam que era o mais simples do mundo, não deram conta. Porque, de fato, é um trabalho que ele exige muito. E aí a pessoa, por exemplo, ela contrata de qualquer jeito, ela não sabe fazer uma prestação de contas, ela não sabe como é que trabalha com a manutenção preventiva, e às vezes essa pessoa não quer nem aprender. Eu sempre digo, a gente precisa aprender, gente. Eu quando vou num evento, eu tento pegar conhecimento de todos os lados, seja com os expositores, com os palestrantes, sentar, ouvir, entender. Pode ser que aquilo não faça sentido no momento para você, mas depois vai fazer. Então a gente aprende muita coisa assim. Eu tive numa oficina de prestação de contas, e até estava aplicando essa oficina de prestação de contas. Não sei se alguém mais aqui estava por aqui, faz uns 2 meses atrás, isso aqui de forma presencial aqui em Curitiba. E aí um síndico, ele deu uma dica muito simples, e que fez assim muita diferença, e que eu comecei a usar desde então. O que ele falou? Ô, Paulo, sabe como é que eu faço uma prestação de contas? No edital, quando eu coloco no edital ali prestação de contas, eu coloco um link embaixo, ali do Google Drive, e eu coloco todos os meus livros de prestação de contas ali daquele período. Então já está ali e tem um link. Então o morador que quer, copia aquele link, né? Entra naquele link ali, que eu também mando para o WhatsApp, que ele vai ter todos os livros. Então o morador chega na assembleia, ele não pode falar, poxa, eu não peguei, não sei dos livros. Se você recebeu o edital, lá estava o link para você acessar os livros. Olha como uma dica simples que pode te ajudar muito. Então são essas coisas que a gente tem que trocar, né, Guilherme? Eu acho que é muito disso. E aqui, gente, todo mundo aqui tem muito para contribuir. Até esse grupo ali que eu tenho ali é um grupo fechado, até tenho pensado em fazer um outro grupo, um grupo aberto, para o pessoal conversar mais, de repente. Acho que até depois vou ver se o pessoal quer fazer um grupo assim, porque às vezes muita gente não quer participar de um grupão com muita conversa, né? Mas de repente tem um grupo com mais conversa aberto, exatamente para a gente poder trocar. Eu converso com muita gente pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp aqui, você sabe que é liberado, quem quiser me chamar, me chama, mas eu acho que é muito disso, né? Para a gente poder trocar informação. Ó, Direma aqui diz que participa de um grupo aberto, que ajuda muito, isso é bacana de fato. A Lilian aqui falando que a pessoa que reclama quer ser o centro das atenções da Assembleia, você chama ela para se candidatar, bem isso, Lilian, ela não quer, aí ela não quer, ela sai fora, a pessoa não quer. A Maria Reis também falou isso ali em cima, geralmente esses que falam que é simples não assumem o BO depois. Bem isso. O Manuel, essa questão...
Pode ler, desculpa, Paulo. O Manuel falou que eu sou gerente de um condomínio que trocou de síndico 5 vezes em 1 ano e meio. Meu Deus do céu, Manuel. Rapaz... Como é que coloca para frente um condomínio desse, né? Não tem jeito. Tempo para gestão, né? É difícil, assim. E essa questão do... Por que eu coloco essa parte do conhecimento como um dos principais erros? Porque, mesmo na boa vontade, o condomínio, quando ele quebra, vamos dizer assim, ele não quebra de uma vez, ele vai quebrando silenciosamente com o tempo. E, às vezes, o efeito de uma gestão ruim, você só vai ver daqui a um tempo, daqui a 1 ano, daqui a 2, quando começar a refletir nas contas do condomínio, e aí as pessoas que não acompanham, o valor vai chamar atenção em algum momento. E aí o síndico que entrou agora com boa vontade, por isso que eu digo, pessoal, capacitem-se, porque mesmo que para um mandato de 1 ano, para um síndico morador que quer entrar num condomínio para fazer um período de trabalho. Porque se você tiver muito boa vontade, pode não ser suficiente. E você vai continuar responsável pelas suas ações ali naquele condomínio por alguns anos depois ainda. Não vai ser só quando você sair, encerrou, tirou o peso das costas, acabou. Então, silenciosamente, o efeito do trabalho, do seu trabalho, no condomínio onde você está hoje, ele vai acontecendo. E aí, daqui a um tempo, esse efeito vai chegar. Então, para vocês não terem uma surpresa depois, não serem cobrados mesmo depois, principalmente quem mora no condomínio, né? Imagina, você entra lá com toda a boa intenção do mundo para fazer uma gestão, para melhorar a situação para todo mundo, você entrega o seu mandato depois lá, termina ele, outra pessoa entra, você continua morando naquele condomínio, e aí toda vez que um vizinho te vê, vai falar lá, aquele lá que é o síndico que arrebentou com o condomínio, boa vontade não paga conta, aí você vai ter que ficar ouvindo isso até se mudar, porque você não vai aguentar uma hora. Então, capacite-se para não ter que passar por isso depois. Exatamente. A gente precisa dessa capacitação, exatamente, para a gente não ter que passar por isso, né? Ó, o Gerson disse que tem 104 certificados ali, e ele está direto por aqui, conversei com ele algumas vezes, direto buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais, gente. A gente sempre vai aprendendo, né? Grupo de network, um grupo aberto mais para network, pode ser. Muito bom trocar informações, a Carla está colocando aqui. Porque que acontece? A gente tem aqui colegas síndicos do Brasil inteiro. Eu tenho colegas aqui desde Porto Alegre até a região norte do país, enfim, de várias cidades. E a gente vê que os nossos problemas eles são muito parecidos, gente. O que eles acontecem, eles só mudam de endereço, mas eles são muito parecidos. Colega de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, do Rio, qual lugar for de Minas, eles são problemas parecidos, né? São problemas iguais, né? Então a gente não tem muita diferença. Então por isso que é bom a gente sempre estar junto aqui para a gente melhorar. Vamos falar do quarto item para a gente conseguir aqui, que é o abençoado do WhatsApp. Esse é o vilão. Esse é o complicado, o tal do WhatsApp, né, Guilherme? Como é que a gente consegue tirar a melhor parte do WhatsApp aí? Cara, você sabe que eu, cobra criada de WhatsApp, caí numa esses dias agora a gente assumiu um condomínio há um tempo atrás, pouco tempo atrás, como síndicos, eles já tinham a cultura do grupo aberto, né? Aí eu falei assim, um condomínio comercial, acho que não vai ter problema, né? Não vai, o pessoal não vai ficar o dia inteiro ali falando. Não, vamos manter o grupo. Rapaz, que arrependimento. Mesmo sendo um condomínio comercial. Por quê? Eu acho que tanto o síndico profissional quanto o síndico morador, que tem as suas obrigações também, seu trabalho, os seus afazeres, a gente não tem tempo de ficar o dia inteiro respondendo mensagem em grupo. Se você passa o dia inteiro respondendo um WhatsApp, você não está trabalhando. Vai ter alguma coisa que você está precisando fazer e está ficando para trás porque você está o dia inteiro respondendo mensagem. Então, assim, a forma com que eu entendo, e é a minha sugestão, né, para a utilização do WhatsApp, para ter, é um canal que todo mundo usa hoje em dia, né? Então, eu estava vendo até recentemente um apontamento ali que o WhatsApp está instalado em 99% dos aparelhos. Então, é quase que todo mundo, né? Ou quase obrigatório hoje em dia de ser utilizado. É uma forma mais rápida, por mais que o aplicativo da administradora, o síndico usa também, tem o canal de comunicação, mural de aviso e tudo mais, acho que vale a pena registrar lá, mas eu acredito que a melhor forma é utilizar um canal
de comunicação oficial do condomínio no WhatsApp, fechado, para que você possa transmitir as informações do dia a dia. Então, estragou um portão, vai ter alguma obra que vai mudar a rotina de entrada e saída da garagem, um funcionário faltou, vai ter que cobrir um posto ali por outro funcionário, essas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, passa a informação oficial. Se alguma pessoa tiver uma dúvida, ela vai te mandar no privado. Se você recebeu 2, 3 perguntas iguais sobre o mesmo assunto, é sinal que você precisa voltar ali e esclarecer esse ponto. Né? Então, os próprios condôminos já vão te dar um indicativo. Porque se você faz isso no grupo aberto, o que acontece? Aquele condômino que a gente deu o exemplo lá atrás, que vai ficar perturbando, ele vai lá colocar uma coisa para te dar uma alfinetada. Aí o outro que também não gosta vai lá e entra no clima. Aí você já fica incomodado com aquilo, você vai, às vezes, se coçar para não ir lá responder. Se responde, vira uma bola de neve, vira uma confusão. Então, assim, pelo que eu tenho visto, ultimamente, grupo de WhatsApp fechado funciona melhor. Dá para ter outros grupos no condomínio, né? Tem condomínio, por exemplo, onde eu moro aqui, tem grupo de vendas para os moradores, né? Que tem algum serviço, algum produto, se comunicarem ali, mas o grupo que o síndico participa oficialmente, um grupo fechado. Não sei como tem sido a experiência de vocês, mas pelo que eu tenho visto, a minha recomendação fica nessa linha aí. É exatamente isso, né? Essa questão de você ter grupo aberto, gente, é difícil. E eu sempre digo um negócio que vocês vão ver nos grupos do WhatsApp de vocês aí, gente. O reclamar, ele é corporativista. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa reclama, a outra reclama também. Poxa vida, ó, hoje aconteceu em um condomínio que eu participo de um grupo lá, eu tenho meu grupo fechado, mas eu também ali no grupo dos moradores ali, mas não participo lá. Mas eu vi que uma reclamou, outra reclamou, e aí vai reclamando. Ah, tem aqui um cara meio estranho ali do outro lado no poste. Uma pessoa lá. Outro falou, não, nosso condomínio é inseguro. Não, a gente precisava fazer aqui, mas tal coisa. Não, a gente tinha que fazer mais outra coisa. Sendo que a gente teve a assembleia faz 15 dias nesse condomínio e ninguém apareceu para falar sobre nada disso. Então, assim, uma pessoa reclama da outra, que reclama da outra, que reclama do outro assunto, e aí parece que é gostoso reclamar. Tem gente que tem prazer em reclamar. E aí, gente, o WhatsApp, ele é uma maravilha, né? Ele funciona muito bem para comunicação direta, tirando meu amigo Hinaldo Dantas, que é a única pessoa que eu conheço no Brasil que não tem o WhatsApp. E ele tem uma frase que ele fala que o WhatsApp é uma ferramenta do capeta inventado na Terra, né? O capeta que trouxe na Terra, ele fala. Ele tá no 1% que não tem WhatsApp. Tem uma conselheira de um condomínio que eu sou síndico aqui também, e ela falou assim, o que você precisar de mim, você toca o meu interfone. Ela é bem paz e amor, assim, não liga para nada. E ela falou, eu não tenho instalado no meu telefone o WhatsApp. Eu falei, meu Deus, como será? Como deve ser um mundo assim, colorido desse jeito, né? Sem ter o WhatsApp o Manuel colocou aqui, ó, ele é feliz, é mesmo. Ele não tem WhatsApp, mas a empresa dele tem, entendeu? A administradora dele tem, mas ele não tem. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que saber usar. E essa questão de a gente fazer o grupo de transmissão é a melhor coisa. Eu sempre digo nas assembleias de condomínio onde eu participo, olha, gente, eu não participo de grupo aberto. Então, até me colocaram nesse grupo aberto de um outro condomínio que eu participo, e me colocaram 2 vezes. As 2 vezes eu falei, eu respondi no grupo e falei, gente, eu não participo de grupo. E para algumas situações que você pode colocar no seu. Primeira, gente, você não tem tempo de responder todas as chamadas, foi isso que o Guilherme falou. Você não consegue ver tudo. Às vezes cai tanta chamada num grupo que você não consegue ver. O Direma colocou ali que está respondendo 12 números de WhatsApp aí. Coitado. Ó a Direma aqui, eu aqui respondendo 12 números do WhatsApp, o olho até treme. Assim, ó. Fica até tremendo. Isso aí, na verdade, Paulo, assim, a disponibilidade do síndico sem limite é uma armadilha, né? A gente cria uma armadilha para a gente mesmo. Né? Não dá para ser sem limite, gente, não caia nessa. Nós temos que ter limites, tem que ter limite para você atender as pessoas. Você atende ali das 8 às 19, 18, 20 horas, enfim, de segunda a sexta, sábado até tal horário. Eu, por exemplo, no sábado, gente, a partir das 13 horas eu tenho mensagem automática no meu celular. Eu falo, ó, tô no meu horário de descanso com a minha família. Se for algum assunto extremamente importante, urgente, eu estou aí 24 horas à disposição. Me liga. Porque nós, como síndico, nós temos que estar ali para urgências, a gente tem que estar 24 horas. Mas a maioria das coisas que vem, gente, final de semana, o que é? Eu quero alugar um salão de festa, não chegou meu boleto, eu tô com um problema X, coisas simples que você pode resolver no outro dia, no horário comercial.
Então, senão, gente, a gente fica escravo do WhatsApp mesmo. Guilherme, vamos para o quinto ponto, que é sobre a contratação sem critério nenhum. Vamos lá. Cara, é sensível esse tema, hein? A Alana que colocou aqui, já caí nessa, depois que eu engravidei, viria um ser humano, porque antes era tipo uma máquina. E totalmente desnecessário. É bem isso, a gente vê que é desnecessário, né, Alana? Não precisa. E foi o que o Sandro falou, armadilha para si mesmo. Armadilha, a gente não pode cair nessa armadilha, não. Vamos falar sobre essas contratações, que é um erro que o síndico faz, contratar de qualquer forma. Eu estava falando com alguns síndicos aí, e uns ali me falaram, ô Paulo, eu contratei uma empresa, paguei ali 30%, a empresa sumiu. Cara, como acontece isso? Contratar de qualquer jeito, né? Na hora que o problema na obra acontece, o desconto não atende o telefone dele, né? O desconto que ele deu para poder pegar a obra ficar mais barata, a qualquer custo, não atende o telefone. Então, não adianta, né? E assim, eu tenho percebido que essa parte das contratações de serviços, produtos e serviços, a gente, enquanto síndico, acho que vocês vão perceber isso também, pessoal, e digam aí se a percepção for diferente, mas a gente está numa situação, enquanto sociedade, tão difícil, em que está todo mundo tão apertado, que às vezes o condomínio ele tem uma necessidade. O nosso papel, enquanto síndicos, é mostrar a necessidade da contratação daquele serviço ou daquele produto para o condomínio, precisa daquilo. A gente tem, dependendo do valor, a gente tem que chamar uma assembleia para poder aprovar. E as pessoas estão tão esgoeladas que, às vezes, mesmo sabendo da necessidade do condomínio, a pessoa fala, cara, se eu aprovar isso aqui e aumentar mais R$ 10 na minha taxa de condomínio, eu vou ter que me mudar, eu vou ter que buscar outro lugar, porque está todo mundo muito esgoelado numa situação de juros altíssimos, os serviços todos encarecendo, tudo que a gente tem que comprar de material, a indústria também está esgoelada, os preços aumentam muito, um orçamento de uma obra que você recebeu há 2 meses atrás, que não foi feita, se você quiser voltar isso em pauta hoje, já cresceu 10, 20% do valor. Então, está muito difícil a gente ter qualquer tipo de contratação de serviço para os condomínios. Então, uma forma da gente tentar minimizar esse problema, a gente tentar fazer com que as pessoas comprem essa ideia de que é necessário aquilo, é a gente tentar pôr critério nas contratações. Então, é o famoso comparar banana com banana, né, não pegar um escopo de trabalho ali todo bagunçado. Ali, um dos temas atrás, alguém colocou, acho que 2 ou 3 pessoas colocaram no chat, que a inteligência artificial está ajudando muito hoje. Pessoal, pegou os orçamentos, joga ali no cloud, joga no chat GPT, ele monta para você o comparativo, vai ver o que tem uma proposta, o que não tem em outra. Sei que há poucas semanas vocês falaram sobre inteligência artificial também, né? Então, tem muita ferramenta para nos ajudar com isso hoje, para que a mensagem seja melhor compreendida pelos condôminos, né? Então, tentar ter critério nessa contratação para não passar aperto depois. Por quê? Na hora de comparar orçamento ou de escolher serviço por preço, o síndico está ali, os condôminos vão fazer isso. Mas na hora que der problema na prestação do serviço, quem vai responder somos nós síndicos, né? E, de novo, a nossa profissão é solitária. A gente vai ter que cuidar disso sozinho, vai ter que se posicionar, você vai ver como é que uma coisa vai ligando na outra, né? O que a gente vem falando aqui. Então, a gente vai ter que se posicionar, vai ter que resolver, vai ter que ser resiliente para passar por aquilo, porque os condôminos estão escolhendo a empresa que vai prestar serviço, mas quem vai ter que conduzir esse processo somos nós. A gente está ali representando para isso, né? Então, bastante critério, cuidado, tentem sempre orientar para não escolher só por preço. Parece que é uma coisa difícil, né? Ainda mais no cenário que eu falei, onde está todo mundo esgoelado, mas, enfim, é difícil a gente conseguir contornar isso, né? Guilherme, e falando um pouquinho mais, sendo incisivo, por exemplo, se eu quero escolher uma administradora como síndico, o que você dá de caminho aí? Para a gente, de repente, como ter uma melhor escolha? Porque, o administrador é o principal parceiro do síndico. Se eu não tiver administrador interessante que me ajude, eu estou ferrado. Isso eu falo com propriedade de causa aqui, né? Por sermos uma administradora, né? Então, assim, a administradora, pessoal, eu entendo, primeiro, assim, se o condomínio já tiver, aí tem que ver a convenção do condomínio, cada condomínio tem suas particularidades, né? E o seu momento. Às vezes o síndico sente que
ele precisa levar essa pauta para uma assembleia, às vezes ele já tem a liberdade, a autonomia para fazer essa contratação independente, porque a administradora é que vai passar o suporte do dia a dia para o síndico, né? Principalmente o síndico que não é um síndico profissional de carreira, é um síndico que está fazendo um serviço profissional em um condomínio específico, precisa muito do suporte da administradora no dia a dia. Então, não adianta escolher por preço, porque você tem que ter, primeira coisa, sinergia. Você tem que conhecer o trabalho daquela administradora, vai visitar, vai conhecer outros síndicos que trabalham com aquela administradora, para poder trocar essa ideia. Qual que é o forte daquela administradora? É o produto da administradora é a prestação de contas, é o boleto, mas tem outras administradoras que o forte é um atendimento rápido, é presença para o condômino, que tem administradoras que agregam muito além do que o condomínio precisa para o síndico. Então, tem uma série de situações que têm que ser escolhidas, porque na hora que você colocar essa administradora para ser votada na assembleia, as pessoas, qual é o critério que o condômino tem de conhecimento técnico de uma administradora para dar o direcionamento? Muito pouco. Então, é o síndico que tem o costume de trabalhar com a administradora, que sabe o que uma administradora faz de bom, coisas que ele já passou com outras administradoras que não funcionaram, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu estou vendo que o Flávio colocou ali no chat, tem gente que ganha assembleia com a ajuda do chat, né, Guilherme? Porque essa semana agora, anteontem, né, Flávio? Ele fez uma assembleia no condomínio em que a Minas Conde foi contratada lá como administradora, e aí ele fez esse comparativo do escopo da assembleia, do coisa no chat GPT e apresentou para os condôminos lá. Ele está brincando ali com isso. Então, inclusive, vamos trabalhar junto a partir de agora. Aí. Bacana, bacana. Ó, aqui, ó, o Luiz que colocou aqui, ó, quem observar somente preço é a merecida vítima, nem fale. Ó, o Sandro aqui, ó. E extrajudicial para a empresa que sumiu, às vezes resolve. Às vezes resolve, às vezes some, né? É difícil, né? A Alana está perguntando se alguém conhece a Lome. Né? Eu não conheço a Lome. Eu nunca trabalhei com eles, né? Não conheço, de fato. Ela falando aqui que Mariana de primeira viagem é difícil a gente arriscar, é difícil mesmo, né? Flavião, almocei com ele ontem, inclusive, com o Flavião, né? Fomos comer uma costela. Eu, o Flávio, mais alguns amigos ontem aí no aniversário de um outro síndico, amigo nosso aí, o Caio. Né? A administradora tem que estar na AABIC. Assim, é uma questão de algumas associações que existem, né, Guilherme? Tem algumas por aí, né? Não obrigatoriamente, não tem nenhuma obrigatoriedade disso, não. Tem algumas associações, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem uma nacional, tem algumas, mas não tem essa obrigatoriedade, não. Não há essa obrigatoriedade. Tá? Eu sempre digo, indicação é bacana, converse com outros síndicos aí, exatamente para o pessoal poder passar isso, né? Para o pessoal poder passar essa situação. Poxa, é interessante, não é interessante? Analisar tempo de mercado, ter um contrato muito bem elaborado, ter definição de fato do que cada um vai fazer. Porque senão um faz uma coisa, outro faz outra, e acaba não se batendo as duas, né, Guilherme? Então vai cada um para um lado, de fato. É importante ter essa definição, né? O que a administradora faz, o que o síndico faz. Porque às vezes o síndico fica esperando algo da administradora que não está no contrato dela, que não foi acertado. Então tem que deixar muito claro isso, sem entrelinhas, né? Basicamente, assim, nessa parte específica, eu acredito que o papel da administradora vai ser tirar do síndico a parte burocrática. Então, tirar esse peso burocrático e deixar o síndico livre para cuidar internamente do condomínio. Como eu digo, assim, a administradora, o maior papel é da porta para fora e do síndico da porta para dentro. Então, o síndico vai atender os condôminos, fazer as manutenções necessárias, fazer a gestão da equipe que trabalha no condomínio, interceder por eles ali dentro. E a gente tem que puxar a parte burocrática, a parte de contábil, fiscal, administrativo, financeiro para nós, na administradora, né? Exatamente, né? Tem que ter essa capacidade aí. Gente, a gente falou aqui de 5 erros, que são aí erros que eles começam pequenos, mas depois eles ficam grandes, que é essa questão da gente não ter posicionamento, da gente não ter ali resiliência diante dos desafios, de faltar conhecimento, dos grupos do WhatsApp de qualquer maneira, e a gente falou agora de contratar prestador de serviço de qualquer forma. Nós estamos aqui há 1 hora já, Guilherme. Passou super rápido, né? 1 hora que a gente está conversando. E eu
quero te agradecer. Obrigado por vir aqui para trocar uma ideia com a gente. Deixa seu contato aí, por favor, sua rede social também. Eu vou colocar aqui no chat para o pessoal. Cara, eu só tenho a agradecer pelo convite, assim, um espaço onde as pessoas interagem, a gente tem síndicos do Brasil inteiro. Poxa, muito bacana ter essa oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é @guilhermeADS Castro, o Paulo colocou ali, Guilherme ADS Castro. Tem um canal no YouTube também, onde eu coloco um pouquinho dos bastidores ali da administração de condomínio, né? A gente conhece muito do bastidor do síndico, né? Visitar o condomínio, as manutenções, mas o bastidor da administradora de condomínio, tem isso a gente está mostrando isso no canal lá, então também é youtube.com/Guilherme ADS Castro, e na nossa administradora aqui, @Minasconde. Tá, pessoal? Quem precisar de alguma coisa, a gente está por aqui, podem contar comigo. Obrigado pela presença de vocês e pela participação aí. Pessoal, sigam lá o Guilherme, ele coloca muito material legal, muito material da administradora. Obrigado mesmo, Guilherme, por estar por aqui. E na semana que vem, pessoal, quem vai estar aqui comigo é o Flávio, da Exclusive Síndicos. O Flávio é lá de Santa Maria. O Flávio, ele cuida de mais de 100 condomínios lá, sendo síndico. Olha o tamanho da carteira dele, mais de 100 condomínios sendo síndico. Ele vai estar aqui com a gente na semana que vem, trocando um papo, batendo aí uma conversa com a gente sobre esses desafios, falando misericórdia, Sandra, bem isso mesmo. É ótimo. E ele vai estar por aí com a gente aí na semana que vem. Beleza? Pessoal, obrigado demais, obrigado por estarem aqui com a gente aí. Quinta-feira que vem a gente está junto de novo. Um grande abraço aí, um bom restinho de semana para todos vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.